Muito bem. Estamos de volta com uma carta dos ouvintes que nos escrevem carinhosamente. Então, a gente vai responder aqui 3 perguntas. Bom dia, professor. Por favor, qual é a importância do estudo de Santo André? Seus resultados ainda são usados? Obrigado. Esse estudo de Santo André era um estudo antropométrico de crianças brasileiras, feito na cidade de Santo André, e que era um contraponto às curvas do NCHS. Era usado, em um tempo atrás, aqui em São Paulo, para os que se revoltavam com a curva do NCHS, mas no Brasil como um todo não costumávamos usar essa curva brasileira, sim a americana. E hoje em dia, com a curva da OMS, esquece a curva de Santo André. Aonde está a desnutrição leve no gráfico novo? Não está. Não está. Só desnutrição moderada e grave. E a última pergunta, professor, exceto para entender a evolução histórica da investigação da desnutrição, qual é a importância das classificações de Gomes e Waterloo se na prática nunca vamos usá-las? Concordo, mas ela cai na prova às vezes. Então, na prova, na nossa prática de prova, ela vai cair. E também é interessante que a gente conheça esse início para entender melhor o final. Mas mais do que isso, para a gente, objetivamente, às vezes cai na prova. E aí é bom saber, né? Errar isso, desnecessário, vamos acertar. Gostei do desempenho de vocês nas questões, praticamente gabarito, não foi isso? Todo mundo sabia a resposta. Muito bom. Então agora a gente vai falar de um outro distúrbio nutricional, que é o excesso de peso, que é a obesidade. Começar com uma pergunta. As variáveis utilizadas para o cálculo do índice de massa corpórea, que é o parâmetro para eu definir se o paciente tem ou não obesidade, quais são as variáveis para calcular o IMC? Peso e estatura e pregas cutâneas tricipitais, peso, estatura e pregas cutâneas tricipitais, percentual de estatura para o peso adequado para a idade, percentual de peso em relação ao peso adequado à estatura. É mais simples, né? É o peso em relação à estatura. É o peso em quilo dividido pela estatura ao quadrado, estatura dada em metro. Então, a criança tem 93 centímetros, 0,93. Você vai levar esse valor ao quadrado, tem um valor X aqui, dividir o peso em quilos por esse valor. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo assim, eu pegava a estatura em metro, multiplicava por ela mesma, aí tinha a estatura ao quadrado, aí anotava aquele valor, pegava o peso e dividia por esse valor. Depois um amigo meu falou assim, cara, por que você não divide o peso pela estatura e pela estatura de novo? Aí eu fiz, falei, deu certo, deu sorte, vou tentar de novo. Aí eu falei, é isso mesmo, só dividir o peso pela estatura e pela estatura de novo, que vai dar exatamente isso. O peso pela estatura ao quadrado, um valor numérico, que é o índice de massa corpórea, que eu vou lá no gráfico, ploto lá e defino, classifico a criança. Então a definição de obesidade pelo índice de massa corpórea seria acima do percentil 95, de acordo com idade, gênero e sexo, e entre 85 e 95, sobrepeso. Só que isso aqui mudou. Essa era a curva antiga, né? Começava lá com 2 anos e até 20 anos. Só que essa classificação baseada em percentil acima de 95 é antiga. A partir do momento que entraram as curvas novas, o score Z mais preciso fez o percentil também se adaptar. Como a gente usa o score Z acima do mais 2 para definir a obesidade, esse percentil não é mais o 95, e sim o 97. Certo? E o ponto de partida ali para o sobrepeso continua sendo o 85, que é o score Z mais 1. Beleza. Então, como é que ficou a classificação atual baseada no score Z ou no percentil, se vocês preferirem? Está aí as tabelas novas, ó, Ministério da Saúde Brasil, mas é a curva do CDC, da OMS, onde o Brasil também participou. Olha o score Z aqui, mais 3, mais 2, mais 1. O 0 é o percentil 50, a média. Fugiu da média, Z mais 1, percentil 85. Isso eu ainda não tinha contado para vocês. Subiu 2 desvios padrões, Z mais 2, percentil 97. E Z mais 3, percentil 99,9. Se o indivíduo está entre o mais 1 e o mais 2, ele tem um risco de ficar obeso, ele tem o chamado sobrepeso. Se ele está entre o mais 2 e o mais 3, ele já é obeso, ele está acima do percentil 97, ou entre o Z mais 2 e mais 3, ele é obeso.
E acima do mais 3 é obeso grave. Então, vamos lá, para baixo. Sobrepeso, entre o mais 1 e o mais 2. Obesidade entre o mais 2 e mais 3, esclarecer. E acima do mais 3, obesidade grave. O detalhe é, olha aqui para cima. Crianças de 5 a 10, 10 a 19. Crianças de 5 a 19 anos. Crianças acima de 5 anos. Assim é que a gente classifica. Só que crianças com menos de 5 anos, ali os mesmos escolarizeiros, ok? Mais 3, mais 2, mais 1, 0. Só que uma tolerância maior na classificação. Ou seja, para criança até 5 anos, até para que se evite uma dieta muito rigorosa para uma criança muito pequena, uma criança, um lactente, tem um desenvolvimento muito importante, concentrado do sistema nervoso central, é uma má hora para você pensar em restrição de alimento. Então há uma tolerância maior com a criança até 5 anos, de forma que a gente vai dar um passo para trás em cada uma das classificações. Então, enquanto eu chamo de acima do Z mais 3, para crianças maiores do que 5 anos, obesidade grave, para os menores, obesidade. Entre o mais 2 e o mais 3, qual é a classificação para os acima de 5 anos? Obesidade. Para os abaixo, sobrepeso. E entre o mais 1 e o mais 2, que seria sobrepeso para os maiores de 5 anos, é risco de sobrepeso. Como sobrepeso é um risco, é o risco do risco. É muito pouco. Entre o mais 1 e o mais 2. Então, ficamos lá dessa forma. Entre o mais 1 e o mais 2, menores de 5 anos, risco de sobrepeso. Entre o mais 2 e o mais 3, de esclarecer, sobrepeso. E acima do mais 3, obesidade. Então, abaixo de 5 anos não existe essa classificação obesidade grave. Tudo bem, o cara está lá com 4 anos, 11 meses e 29 dias. Amanhã é o aniversário dele. O aniversário dele, vamos cantar. Parabéns para você. Obeso grave, obeso grave. Aí ele virou obeso grave. Ele teve 5 anos para resolver isso. Não resolveu. Agora ele é obeso grave. Sinto muito, mas não tem jeito. Qual é a etiologia da obesidade? Influência genética, lógico que há uma tendência genética a ser obeso, e do meio. E as coisas se misturam um pouco, né? Você, quando vê uma criança com obesidade, que a gente chama de exógena, porque come muito, o mais comum é fat family, né? Todo mundo na família também bastante acima do peso, que é uma questão de hábito, mas também é uma questão genética, está tudo misturado. Se a criança tem obesidade, o risco de ter obesidade na vida adulta é maior, sem dúvida nenhuma. E quais são os fatores de risco para ser obeso na infância? Tem 2 principais. A criança que nasce com um peso muito elevado é o GIG, né? O gigante, grande para a idade gestacional. Aquela criança que nasce com mais de 4 quilos tem um risco de obesidade maior. E obesidade dos pais. Sendo que entre pai e mãe tem alguma diferença? Tem. O risco é ainda maior quando a obesidade é materna, da mãe. Sobrecarregou a mãe, né? Que já tem uma série de outras questões para resolver, né? Outra questão importante da obesidade que está provada por trabalhos científicos é a influência da pouca atividade física, todos sabemos disso, mas isso pode ser traduzido por horas em frente à televisão, sendo que hoje em dia não é só televisão, né? Também computador, tablet, celular, o que a gente chama de screen time, que é tempo de tela. Crianças que ficam muito tempo só vendo televisão, só no computador, tendem comprovadamente a ter obesidade. Até um pouco em função disso, surgiram esses games novos, tipo o Kinetic e tal, que a pessoa, aquele Wii, né, que a pessoa se mexe para jogar, né? Dá uma gastada, né? Gasta uma energia. É uma forma de combate, sem dúvida. Dizem que o máximo de tela seria acima de 3 anos, 2 horas, no máximo, por dia. E abaixo dessa idade, não usar 2 a 3 horas, acima dessa idade, começando pré-escolar, e abaixo do pré-escolar, nem usar tela nenhuma. Mas eu não vou difundir muito isso, não, porque lá em casa não é bem assim que funciona, entendeu? Então, vamos para outra parte. A gente vai ver que o organismo... Pô, estou a fim de fazer uma dieta, vou perder peso até o final do ano. Até que tem um mês já perdi, 20 quilos, beleza.
um organismo, o seu organismo, aquele que convive com você no dia a dia, dorme com você, acorda com você, ele vai lutar contra. Por isso que o Barão Vermelho fala, chega de passar a mão na cabeça de quem te sacaneia. Cuidado, teu próprio organismo, ele vai lutar contra. O organismo considera que seu peso, se você já está com esse peso há muito tempo, qual é o seu melhor peso? É esse aí mesmo. Fica com esse que esse está bom. Não quero mudar, não. Não vem me encher o saco com dieta nem para engordar, nem para emagrecer. E o organismo tem mecanismos hormonais que trabalham para que você mantenha aquele peso, seja bom ou ruim. E o bom exemplo disso é o hormônio chamado leptina, que é um hormônio produzido pelos adipócitos, que atua no hipotálamo, trabalhando em cima de outros hormônios. Funciona assim. A leptina é produzida pelos adipócitos. Se você começa a perder peso, vou perder peso, vou fazer jejum, vou fazer exercício, enfim, começa a perder peso, diminui o tamanho dos adipócitos, o que acontece com a produção de leptina? Ela cai. Aí eu fico com baixas concentrações de leptina. Quando a leptina cai, a leptina, que é um inibidor desse hormônio aqui, neuropeptídeo Y, acaba ou diminui a inibição do neuropeptídeo Y. Então haverá um estímulo da síntese do neuropeptídeo Y, que vai aumentar a sua fome de uma forma insuportável. E mais, ele diminui a sua termogênese, ou seja, diminui o seu gasto calórico natural. Isso você não tem como controlar. Onde é o botão da termogênese? Não sei. Não tem como controlar. Então, seu gasto calórico basal em repouso vai diminuir. Então, você diminui a perda de peso e a sua fome fica insuportável. Tudo bem, a fome fecha a boca, se amarra, sei lá. Mas o gasto energético não há como controlar. Então, a queda da leptina numa tentativa desesperada de perder peso, e às vezes até eficaz no início, vai diminuir muito a leptina, liberar o neuropeptídeo Y, o seu organismo vai trabalhar hormonalmente para você recuperar o seu peso. Porque, aquele peso estava bom, cara. Está querendo mudar para quê? Para com isso. E vamos pensar o contrário. Já viram aquelas pessoas que dão inveja? Tento comer, não consigo engordar. Então fica tirando essa onda. E às vezes o cara realmente não consegue. O cara está lá naquele peso, vou engordar agora. Vou comer pra caramba, vou comer. Aí o cara começa a comer sem fome. Eu quero engordar, quero ganhar peso, quero ficar forte. Enfim, quando ele começa a aumentar adipócito, a leptina aumenta. Aumentou a leptina estimula a liberação de melanocortina e CRH, que farão uma diminuição tremenda no seu apetite. Então o cara vai ficar sem fome. E mais, aumenta a termogênese, aumenta o gasto energético. Estou parado, estou perdendo peso. Que droga, eu queria ganhar. Aí o cara não consegue engordar. Então a leptina tenta trabalhar com você de maneira que você fique naquele status quo ali, nem engorda nem diminui. Por isso que as dietas muito kamikaze, de perder peso demais em pouco tempo, levam a grandes alterações hormonais e uma rápida recuperação do estágio anterior. O ideal, pelo Nelson, um grande amigo meu, Nelson, que sempre bate um papo com ele antes das aulas e tal, camarada, né? Agora já chegou a 20ª edição, fantástica. Enfim, o que ele sugere para quem quer perder peso? Faça uma programação modesta de perda de 10% em 6 meses. Ou seja, o cara tem 100 quilos. Ele quer ir para 70. Está ambicioso, hein? Tudo bem. Então, o programa perder 10% de 100 em 10. Em 6 meses, ele vai a 90. Beleza. Depois, mais 6 meses, vai para 81. Depois, e aí vai. Em 2 anos, ele chega onde ele quer. Mas querer em 2 meses chegar onde quer, vai dar errado. Não vai funcionar. Está aqui uma foto do Nelson, olha que foto bonita, né? As células de gordura, né? Parece um olho de sogra, né? Quando o cara está com fome, qualquer coisa. Produzindo leptina. Então, está comendo demais, está produzindo muita leptina, vai lá, melanocortina. E aí, inibe o apetite. Ao contrário, estou tentando emagrecer, cai a leptina, que era quem inibia o neuropeptídeo Y. Libera o neuropeptídeo Y, o apetite aumenta feroz. Ninguém te segura. E aí você acaba voltando. Ok? Dá para emagrecer? Dá, mas tem que ser com calma. Vai batendo um papo com a sua leptina, calma aí, vai devagar, calma aí.
até ela reconhecer que seu peso mesmo é menor. Pô, tudo bem, eu concordo com você, mas tem que ter um papo. Vamos fazer diagnóstico diferencial de obesidade com algumas doenças endócrinas, tipo hipotireoidismo, Cushing, disfunção hipotalâmica. Por que há a necessidade de fazer diagnóstico diferencial de obesidade com distúrbios endócrinos? Porque o paciente chega no consultório e fala, doutor, eu tenho tireoide. Eu falo, que bom, né? Porque se não tivesse, estava hipotireoideu. Aí seria um desastre, né? O Ronaldinho falou outro dia, né? Eu tenho problema de tireoide, então quando ele se aposentou, enfim. Por que não trata, né? Tem um tratamento, mas vamos esquecer o Ronaldinho. Qual é o problema aqui do distúrbio endócrino e diagnóstico de obesidade? O diagnóstico da obesidade, hoje em dia, ele é feito usando esse parâmetro aqui, IMC, que é peso sobre estatura ao quadrado. Se você diminuir o denominador e mantiver o numerador, o valor final vai aumentar. O distúrbio endócrino faz com que a pessoa não cresça. O hipotireoidismo, o Cushing, a disfunção hipotalâmica. A pessoa vai ficando muito baixa, vai ganhando peso naturalmente com o passar da idade, com o passar dos anos, mesmo na infância. E aí aquele peso para aquela estatura fica desproporcional. Temos um obeso. Só que é um obeso endógeno e não exógeno. E qual é a forma de fazer o diagnóstico diferencial? Quem come demais tem estatura muito boa. Também cresce mais rápido. Lógico que não será um gigante na vida adulta, ele apenas acelera esse processo, mas a estatura final é igual a que se ele comesse normalmente, sem exageros. Então, o grande fator diferencial da obesidade exógena para endógena é que quando come-se muito, a estatura é mais para elevada, no mínimo percentil 50 para cima. Na obesidade por problema endócrino, a estatura está num percentil baixo. 3, 15, para baixo. Então, a obesidade é associada com exógena, associada com estatura elevada, um discreto avanço da idade óssea, uma puberdade que eu posso chamar de precoce, embora não seja precoce real, verdadeira, mas um pouquinho antes da média. E aqui, nesse quadro, a gente faz uma diferenciação entre obesidade exógena, porque come muito, mais do que o necessário, e os distúrbios endócrinos genéticos que levam ao IMC elevado. Se eu olhar para a família de um paciente com obesidade exógena, o que eu vou ver é que a maioria das pessoas, dentro daquela família, pai, mãe, irmãos, também são obesos. Da onde eu posso tirar que o tratamento só da criança não vai dar resultado. O ideal é um tratamento em conjunto. Está todo mundo comendo pra caramba, só a criança não pode. Não vai funcionar. Tem que ser uma mudança de hábito geral. Já na questão do distúrbio endócrino, é só a criança que tem IMC elevado, o restante da família não costuma. Obesidade incomum. A estatura, talvez esse é o ponto mais forte nessa diferenciação. Baixa no distúrbio endócrino e alta estatura, no mínimo percentil 50, na obesidade exógena. O QI, um distúrbio endócrino como o hipotireoidismo, um distúrbio genético, a gente pode ter retardo mental, QI baixo. Na obesidade exógena não há nenhuma alteração de QI, muito ao contrário, né? O cara, tem que saber os momentos na geladeira, entendeu? Tem vários, é um 007 da comida, o cara é mais esperto, tá ligado. A idade óssea, no distúrbio endócrino, em relação à idade cronológica, ela costuma estar atrasada. Na obesidade exógena, ou está normal ou um pouquinho avançada. E para a gente terminar, no exame físico do obeso, nada chama atenção, com exceção da obesidade. Às vezes a gente tem aquela mancha, acantoses nígricans, né? Mas restante normal. No distúrbio endócrino, eu posso ter, ou genético, posso ter uma série de alterações no exame físico relacionadas à doença de base. Então, o caso aqui. Uma mãe traz ao ambulatório, caso verdadeiro, hein? Ambulatório de pediatria, seu filho de 6 anos para uma primeira consulta. Ela está preocupada, pois, segundo suas palavras, ele está um pouquinho acima do peso. Se a mãe chega no ambulatório e fala que o filho está só um pouquinho acima do peso, pode esperar uma obesidade grave. Né? Para ela reconhecer que ele está um pouquinho acima do peso. Se fosse a avó, então, aí, bota ali em cima. Outra queixa é de que gostaria de uma avaliação pelo dermatologista. Essa é história verídica. Pois a criança tem uma sujeira na região da nuca que não sai no banho. A mãe falou para mim, doutor, ele é um pouco porquinho assim, ele não lava direito aqui. Já expliquei, ele fica com essa mancha, essa sujeira que não sai. Peso 30 quilos, estatura 1,15 m.
Essa aqui era a mancha, ó. Tá vendo? Realmente não sai no banho. Qual a sua impressão sobre o caso? Aí a gente vê o IMC do paciente. 30 por 1,15 ao quadrado dá 22,6. Vamos lá na curva. Criança com 6 anos, botei na curva, ó, acima do Z mais 3. A mãe estava certa, um pouquinho acima do peso. Ele é obeso grave. Obeso grave. E a lesão de pele é uma acantose nigricans. Então, essa mancha hipertrófica, hiperpigmentada, é a acantose nigricans, que deve chamar a atenção numa criança com obesidade, porque ela é um indício de que no futuro há um risco muito grande de quê? De resistência à insulina e diabetes tipo 2. Essa acantose nigricans tem relação com diabetes tipo 2. Isso quer dizer que aquele garoto de 6 anos vai ter diabetes tipo 2 agora? Não, de jeito nenhum. Uns 20 anos. Muito cedo, né? Com 20 anos, 30 anos, que seja, mas como adulto jovem. Então, é uma obesidade a ser combatida. Sem desespero, mas a ser combatida. Então, acantose nigricans aí. Aqui uma outra foto, bem forte, né? Geralmente é nessa região aqui de dobra. Complicações da obesidade. Uma, a gente acabou de falar, resistência à insulina, diabetes tipo 2, hipertensão arterial e a hiperlipidemia, que são duas doenças que matam pelo coração, né? Pela via do coração. Então, doenças graves. E a gente faz algumas questões de obesidade. Uma criança de 11 anos foi trazida pela mãe para avaliação do peso, pois acha que seu filho está gordo. Não pratica atividades regularmente, come muito carboidrato, bebe refrigerante diariamente, não gosta de verdura, legume e fruta. Na avaliação antropométrica, nota-se peso 43,5, estatura 1,40 m, IMC 22,2, entre o percentil 90 e 95 da curva masculina do IMC do CDC, curva antiga. Mas ele está lá entre 90 e 95. Qual é o estado nutricional do menino? Eutrofia, sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida. Vamos trazer para a classificação atual. Ele está entre os percentis 90 e 95. Então, ele está entre o 85 e o 97. Ele está entre o Z mais 1 e o Z mais 2. Entre o Z mais 1 e o Z mais 2 é o quê? Acima do Z mais 3, obesidade grave. Entre o mais 2 e o mais 3, obesidade. Entre o mais 1 e o mais 2, que é entre o percentil 85 e 97, sobrepeso, letra B de bola. Está lá. São hábitos que têm relação com a obesidade na infância. Beber muitos líquidos às refeições. Quantas vezes eu não ouvi isso? Estou fazendo uma dieta, agora estou bebendo pouco no almoço, bebo quase nada. Mito total. Beber pouca água, porque não dilata o estômago. Ah, então tá bom, vai nessa. Comer antes de dormir. Vamos imaginar a pessoa que passa o dia inteiro sem comer nada, come só antes de dormir. O que vai acontecer com ela? Vai ficar desnutrido, né? Magro. Então, comer antes de dormir não tem influência nenhuma. Assistir TV várias horas por dia. Tem associação com obesidade? Sim. Então, essa está certa. E a letra D, dormir mais de 8 horas por noite. Qual é a associação com obesidade? Nenhuma. A não ser que você sonhe que está se alimentando, comendo muito. Pode ser, né? Quem sabe? Letra C é a certa. Assistir TV várias horas por dia. Diga se verdadeiro ou falso. Lactência alimentados ao seio materno tem menor tendência à obesidade na vida adulta do que aqueles alimentados com mamadeira. Mais uma vantagem para o leite materno? Sim, mais uma vantagem para o leite materno, verdadeiro. Quem mama peito tem menor risco de obesidade na vida adulta. Uma das características clínicas para diferenciarmos uma obesidade exógena, come muito, da obesidade por hipercortisolismo, distúrbio endócrino, é velocidade de crescimento normal nas duas situações. Errado, porque na obesidade exógena cresce um pouquinho mais rápido, na endógena, no hipercortisolismo, um pouquinho mais devagar. Velocidade baixa nas duas também não. Velocidade de crescimento baixa na obesidade exógena, não, é alta. Comparada com a baixa no hipercortisolismo. Então, C é errada. Velocidade de crescimento normal discretamente elevada na obesidade exógena e baixa na obesidade por hipercortisolismo. Aqui está certíssimo. O distúrbio endócrino cresce devagar. Então, letra D. E alta nas duas situações, não. Então, no distúrbio, na obesidade por excesso de comida, a velocidade de crescimento ou é normal ou um pouquinho acelerada. Na obesidade endógena, geralmente a velocidade de crescimento fica prejudicada para baixo. Uma menina de 10 anos é trazida pelos pais para avaliação de ganho excessivo de peso há 2 anos, após realização de amidalectomia. Tirou a amígdala, começou a ganhar peso desesperadamente. Nos últimos 6 meses, a mãe referiu aumento de 3 quilos e 3 centímetros. Pratica esporte nas aulas de educação física. Em casa é pouco ativa, né? Geralmente é assim,
Faz exercício? Ah, só na escola, na educação física. Eu me lembro da época que tinha educação física na escola, né? Efeito nulo, né? Tomara que isso tenha mudado, né? Mas faz uso de fluticasona spray nasal, uma aplicação hoje para tratar rinite. Há vários anos para tratamento de rinite alérgica. Pais saudáveis, pai com 1,72 m, percentil 25, 70 quilos, percentil 50 de peso. Mãe, 1,55 m, percentil 10 de altura, 58 quilos, percentil 50 de peso. Ao exame, nossa paciente, estatura 1,43 m, percentil 75 de estatura. Então, isso que a gente tem que ter na cabeça. Até destaquei aqui com a cor. Percentil 95 de peso. Já está desproporcional à altura. O percentil de altura dela é bom, 75, só que de peso é mais acima. IMC de 24, acima do percentil 95. Circunferência abdominal também acima do percentil 95. Circunferência de quadril 75. Escurecimento da pele na região dos pescoços, com espessamento da pele. Tem uma acantose nígricans. Considerando esses dados, qual o diagnóstico mais provável? Uma obesidade endógena, uma síndrome de Cushing iatrogênica, porque ela está usando os corticoides pré-nasal. Explica? Não, lógico que não. Tanto o nasal como o inalatório para asma não tem efeito nenhum no crescimento. Nenhum. Obesidade exógena? Boa estatura, percentil 75. É isso aí, obesidade exógena. Tá certo. Hiperinsulinismo primário? Não, o paciente não é obesa. Não, o percentil dela de IMC está lá em cima, é obesa sim. Então, letra C. Na avaliação nutricional de 0 a 5 anos, ao se utilizar o score Z do IMC e o score Z de estatura para a idade, consideram-se obesidade e baixa estatura pela referência da OMS, aquelas com valores respectivamente. Baixa estatura é abaixo do percentil 3, ou menor que menos 2 desvios padrões, menor que o score Z, menos 2. Estatura muito baixa. Tem baixa estatura e tem a mais baixa estatura ainda, menor que menos 3. Mas quando eu falo baixa estatura, eu estou falando menor que menos 2 desvios padrões, menor que o score Z, menos 2. E obesidade? Acima de quanto? Obesidade acima do mais 2. Eu ia direto para B. Só que aí a gente tem que olhar isso aqui, ó. Criança tem 0 a 5 anos. Opa. Volta. De 0 a 5 anos a gente será mais tolerante. Para dizer que tem obesidade, tem que ser acima do mais 3. Então a resposta é letra A. Acima do mais 3 para obesidade, porque tem de 0 a 5 anos, e menor que menos 2 para baixa estatura. Vê que a letra B te mata, né? Se você não ficar atento aqui no 0 a 5, vai morrer. Né? Entre 0 a 5, obesidade só acima do Z mais 3. De 0 a 5 não existe obesidade grave, só depois de 5 anos. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à pergunta a seguir. Uma adolescente de 12 anos apresenta peso de 54 quilos, estatura de 155. Utilizando o gráfico, qual seria a classificação? Então, uma questão que dava o gráfico e você tinha que fazer a conta lá. Dividir o peso pela estatura, ao quadrado, encontrar o IMC, botar na curva entre mais 1 e mais 2. Entre mais 1 e mais 2. Criança de quantos anos? Só para a gente reforçar isso. 12 anos, acima de 5 anos. Entre mais 1 e mais 2 é o quê? Ó? Sobrepeso. Não é isso? É isso. Letra B. Vamos agora para a diarreia aguda e desidratação. Segunda parte dessa aula. Não fiquem preocupados se a aula passar um pouquinho de 1 hora, essa segunda aula, porque a terceira aula vai ser um pouco mais curta e vai dar para vocês almoçarem tranquilos. Beleza. Então vamos lá. Diarreia aguda e desidratação. Conceito de diarreia. Aumento do número de evacuações, mais do que 3 por dia, e diminuição da consistência das fezes. Tem gente que pesa o cocô, acima de 10 gramas por quilo dia. Mas geralmente ninguém pesa o cocô. Então, acima de 3 evacuações por dia, com fezes tendendo a serem liquefeitas. Isso é diarreia. Ela pode ser aguda, persistente, crônica ou disenteria. Aguda é questão de tempo, até 14 dias. Persistente é aquela que persiste além de 14 dias, durando no máximo 1 mês. Porque quando passa de 28 dias, passa de 4 semanas, passa de 1 mês, diarreia crônica. E a disenteria é uma classificação à parte que mostra que há sangue nas fezes. Geralmente uma colite, uma infecção bacteriana. Como é que se maneja um paciente com diarreia? Nosso foco em pediatria, na maioria das vezes que você atende uma criança na emergência, no consultório, com diarreia aguda, a gente tem que ter na cabeça que o processo é autolimitado. Não há necessidade de exames complementares, de medicações.
isso vai se resolver espontaneamente. Então, o nosso papel é evitar a desidratação, fazendo um exame físico direcionado para isso. Será que tem desidratação? Se não tiver, beleza, vai para casa e tomar muito líquido, para evitar que fique desidratado. Mas se tiver desidratação, eu vou tratar a desidratação. Importante, evitar medicamentos, mas mais importante ainda, antigamente estava com diarreia, jejum, sopinha, dieta, acabou isso. Está com diarreia, coma o que conseguir comer. Às vezes dá muita inapetência também, uma gastroenterite. Aí não consegue comer, ok. Mas se estiver com fome, nada de restrição alimentar. Porque a restrição alimentar, principalmente de gordura, que tem muita caloria, gordura boa, gordura vegetal, se você tira caloria do paciente, ele demora a recuperar o epitélio que está agredido pelo agente infeccioso. E a diarreia vai além do esperado, persiste. Então, dieta normal. Nada de jejum, dietinha ficou para a vovó. Agora mudou. Realmente mudou. Tem que comer, o ideal até que faça mais uma refeição do que as que já faz, para não ter tanta perda nutricional. Está aí, segundo o New England Journal of Medicine, grande revista, muito boa, uma das maiores invenções do século passado, talvez comparável às vacinas, no sentido de salvar vidas. O soro de reidratação oral, que tem na sua composição sódio, citrato, potássio e glicose. Só enfatizar aqui, ó, tem potássio no soro desde o início da reidratação. A gente vai usar o soro de reidratação para quem tiver desidratação oral. Para quem está desidratado grave, às vezes o cara tem uma desidratação grave, está chocado, fica com uma insuficiência pré-renal, talvez fazer potássio não seja uma boa ideia. Só que aí o esquema de tratamento é outro. Quem tem desidratação grave vai direto para a veia. Vai entrar no soro fisiológico, soro filosófico. É outra história. Na desidratação sem ser grave, desde o início existe uma reposição de potássio. Mas isso não é mais o mais importante. O mais importante é que algum cara muito genial percebeu que mesmo com o epitélio arrebentado pela infecção, a absorção de sódio em proporções adequadas com glicose, a absorção de sódio e glicose pela mucosa intestinal, mesmo agredida, ela continua existindo. Então você faz o soro em proporções estudadas no laboratório, de maneira que o sódio e a glicose são bem absorvidos, mesmo pelo epitélio intestinal lesado, e isso traz água junto e você reidrata o paciente. Por isso que quem bolou o soro de reidratação oral foi genial. Conseguiu salvar e continua conseguindo salvar milhões de vidas. Tem gente que não acredita na TRO, né? Mas ela funciona. Eu, como pediatra, já vi muitas vezes. A criança chega desidratada, você começa a TRO, tendo paciência de não botar na veia logo, daqui a pouco a criança está muito melhor. Muito melhor. Uma intervenção nada invasiva, bem tranquila. Há que se ter só paciência. Paciência com o paciente. E aí vai e funciona. Quando a gente olha para essa apresentação aqui do soro de reidratação oral padrão, a gente está olhando para a apresentação em gramas. Mas eu posso olhar em MEX ou milimoles por litro. Esse soro padrão de reidratação oral a gente chama de soro 90, pela quantidade de MEX de sódio por litro, são 90 MEX. E quando eu somo todos os MEX de cada um dos elementos, dos solutos da solução, eu vou chegar a um total de osmolaridade de 311 miliosmoles. Pensando que a nossa osmolaridade sérica, plasmática, celular, varia de 285 a 295, o soro de reidratação oral, preconizado, ele é um pouquinho hiperosmolar em relação à nossa osmolaridade basal. De forma que não é incomum que, apesar da absorção de glicose, sódio e água que o organismo faz com o soro, que esse soro tenha um efeito osmótico muito discreto, porque a osmolaridade dele é maior do que a da célula. Então, ele pode puxar um pouquinho de água também. Não é incomum a mãe dar o soro e falar, doutor, eu estou dando soro, mas parece que a diarreia piorou. Às vezes acontece isso. Mas o estado de hidratação melhora. Da onde sempre respondo, minha resposta pronta é, o soro não trata a diarreia, trata a desidratação. São coisas diferentes. Veja bem, a diarreia quem trata? O tempo.
os dias, a natureza, entendeu? Meu papel é tratar a desidratação. Mas, diante disso, a OMS, WHO, né? A Organização Mundial de Saúde, a Unicef, todos juntos, lançaram um protocolo novo, que nem tão novo assim está, já tem quase 10 anos, para tratar a diarreia com outro soro de reidratação. Falavam para não fazer a mamadeira contaminada, bico cheio de bactéria, principalmente em locais onde não dá para se lavar, esterilizar a mamadeira, evitar o copo, dar o soro com colherzinha, tudo isso está lá nessa publicação da OMS. Mas o mais importante não é isso. É um novo soro de reidratação oral com osmolaridade reduzida. Aqui está em gramas a apresentação e aqui em megs. Em vez de ser o soro 90, o soro 75. Aonde? 75 de sódio. Aonde a soma final dá uma osmolaridade total de 245. Menor que a osmolaridade plasmática. A tendência é de menor osmolaridade a água passar para o de maior. E aí o organismo absorve mais água ainda. E eles compararam, em vários trabalhos pelo mundo, o soro de reidratação oral padrão com esse soro de osmolaridade reduzida. E fizeram as seguintes perguntas. Houve maior ou menor necessidade de hidratação venosa? Como é que ficou o volume das fezes? Aumentou ou diminuiu? E qual é a frequência dos vômitos? Piorou, melhorou? E o que é que se viu? Um soro com osmolaridade reduzida, ficou menor a necessidade de hidratação venosa, ou seja, as falhas na TRO diminuíram. O volume das fezes também diminuiu. E a frequência dos vômitos também melhorou. Ou seja, ele é melhor que o soro padrão? É melhor. Agora, e quando houver um risco de hiponatremia? Vamos pensar numa diarreia secretora grave, onde há uma perda de sódio importantíssima, como na cólera. Nesses casos específicos de cólera grave, a OMS continua recomendando o soro que eu vou chamar de antigo. Mas nas outras situações, o soro deve ter aquela osmolaridade reduzida, o soro 75. Só que, aqui no Brasil, não é esse soro que a gente usa. A gente ainda usa o soro 90, que é extremamente eficaz. Então, o que pode cair na prova é, existe algum soro melhor? Madrasta da Branca de Neve, espelho mágico. Existe algum soro melhor do que esse? Existe. Mas a gente não usa, tudo bem. E algum dia a gente vai usar, não se preocupem. Use o soro 90 que está perfeito. Já me perguntaram, professor, eu posso eu mesmo fazer um cálculo matemático, botar um pouquinho mais de água e aí diminuir a osmolaridade? Não recomendo. Não é para botar em 1 litro de água? Bota em 1 litro de água. Deixa, algum dia vai chegar o soro 75 aqui na Terra Brasília. Calma, porque o soro 90 funciona, é o nosso padrão e é assim que a gente vai fazer. Então a gente vai avaliar o estado de hidratação do paciente. É isso que nos interessa quando a gente atende um paciente na emergência com diarreia. Para, a partir desse estado de hidratação, decidir se ele precisa ir direto para a veia, se ele tem que tomar uma TRO ou se ele pode ir para casa. O estado de hidratação a gente vai avaliar pela observação, pela ectoscopia, onde a gente vai já tirar alguns pontos, pelo exame direto, onde a gente vai explorar outros detalhes, e o peso de chegada é importante. Se eu soubesse o peso de ontem, seria ótimo, porque aí eu vou calcular quanto perdeu. Geralmente eu não sei o peso de ontem, dessa criança. Mas eu sei o peso na hora que ele chegou. Se eu coloco na TRO, 2 horas depois ele está perdendo mais peso, no balanço aí eu estou perdendo. Estou fazendo líquido, mas a diarreia está me vencendo. Então talvez a TRO não vá funcionar. Então, durante o tratamento com a TRO, o peso tem que parar de diminuir e até aumentar. Então, na observação direta, até antes de tocar na criança, só no colo da mãe eu já consigo observar a condição, o estado geral, o nível de consciência, os olhos, se estão fundos, se estão normais, presença de lágrimas, boca e língua. Na última publicação, no último cartazinho de diarreia que saiu do Ministério da Saúde no final do ano passado, eles tiraram a boca e a língua. Tudo bem, mas eu botei aqui, às vezes cai na prova. E a situação da sede. E aqui, nessa observação, eu já vou detectar alguns sinais de gravidade. Então, a condição, o paciente pode estar com nível de consciência normal. Não é ponto para desidratação. Mas ele pode estar irritado. Já é um ponto para desidratação. Ou ele pode estar torporoso, comatoso. Não só indica desidratação, como indica desidratação grave. Sinal de gravidade. Os olhos podem estar normais
podem estar fundos ou podem estar muito fundos. Esses fundos e muito fundos, eu, sinceramente, não consigo olhar para a pessoa e falar, o olho está muito fundo. Não, está fundo. Não, mas não é muito fundo. Isso aí nem a mãe, eu acho, que consegue dizer. Enfim, mas é fundos ou normais. As lágrimas aí não tem muita dúvida, né? Ou tem ou não tem. Não tem muito ausente ou pouco ausente. Faltou? Faltou. A boca e língua, muito úmida, seca ou muito seca. Essa aqui quase ninguém está usando mais. E a sede? A criança pode estar com uma sede normal, bebendo água normalmente. Ela pode estar com uma sede avassaladora, bebendo avidamente, que é um sinal de desidratação, ou ela pode estar bebendo mal. O que é o beber mal? A criança tem alteração do nível de consciência e não consegue aceitar nenhum líquido, pela alteração do nível de consciência. Então seria uma forma indireta, esse beber mal, de dizer que o nível de consciência está ruim. Nível de consciência está ruim porque bebe mal ou porque está torporoso e comatoso. Isso está destacado porque é sinal de gravidade. Só basta um sinal de gravidade para eu definir que está grave. E pelo menos 2 alterações para eu dizer que está desidratado. Na exploração, a gente tem o sinal da prega, que é aquele que a gente puxa a pele aqui no abdômen e solta, ela tem que voltar imediatamente para o lugar. Então, desaparece rapidamente quando está tudo ok, lentamente ou muito lentamente. E aí não tem sinal de gravidade aqui. Tem sinal de desidratação. O pulso pode estar normal, cheio, em termos de amplitude. Ele pode estar débil, fraquinho, amplitude diminuída, que já é um sinal de desidratação. Ou ele pode estar quase imperceptível. O Ministério da Saúde coloca ausente. Pulso ausente está morto, né? Não é isso, é o pulso periférico dificílimo de palpar. O central está presente. Isso seria um sinal de gravidade. E, finalmente, o enchimento capilar. O normal até 2 segundos, acima de 2 segundos, alterado e sinal de gravidade. Na publicação de diarreia do Ministério da Saúde, especificamente, eles separam o normal e o alterado em 3 possibilidades. O lento seria de 2 a 5 segundos e o muito lento acima de 5 segundos. E o muito lento que seria o sinal de gravidade. Aí há um contrassenso aqui no seguinte, se você pegar a apostila, a publicação do Ministério da Saúde de dengue, 2 segundos, enchimento capilar. Menor que 2 segundos, ok. Acima de 2 segundos, está chocado. Só que o Ministério da Saúde é um dragão de várias cabeças, né? Quem escreve a publicação de dengue não é a mesma pessoa que escreve de diarreia. E essa que escreve de diarreia, ela separa o enchimento capilar de 2 a 5 segundos lento. E acima de 5 segundos é que é o muito lento, que é o grave. Mas vamos imaginar o seguinte, ó. Enchimento capilar, pega a mãozinha da criança, vai exsanguinando aqui a mão, fecha bem, abre a mão e conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora perfundiu. Está morto, né? Está morto. Depois de 5 segundos que perfunde. Então, acima de 2 segundos, certamente é uma situação de gravidade. Mas havia esse paradoxo dessa numeração na publicação de diarreia. Só que a gente vai ver o seguinte. Nesse cartaz, que eu chamo também de publicação do Ministério da Saúde, atual, no finalzinho do ano passado, eles tiraram o enchimento capilar daqui. Já que há controvérsia, então vamos tirar. Mas pode ser que caia. Então, na publicação atual não tem mais. Só tem o sinal da prega e tem o pulso. E ele marca como gravidade o pulso muito fraco ou ausente, a situação de comatoso, hiporresponsivo ou bebe mal não é capaz de beber. São os sinais de gravidade. Ele tirou o enchimento capilar. Mas vamos combinar que o enchimento capilar lentificado também é um sinal de gravidade, embora ele não tenha colocado aqui. E aí a gente vai decidir, baseado no exame físico, na exploração, na ectoscopia, se tem ou não tem desidratação. Se tiver, se é grave ou não. Se tem pelo menos 2 sinais alterados, é desidratação. Está irritado, está com alteração do sinal da prega, desidratado. Agora, se tem pelo menos um sinal de gravidade, está torporoso, não aceita líquido de forma nenhuma porque o nível de consciência está baixo, está com pulso imperceptível, aí ele está grave. Aí o tratamento também muda. Então, olha só essa criança, ó, uma foto de um paciente com cólera, uma foto do meu amigo Nelson, está sempre presente aqui na aula. Sinal da prega, ele está tão lento que deu tempo do cara tirar a mão e fotografar depois, ó, ainda está lá.
Olhos muito fundos. Sinal da prega e olhos muito fundos não são sinais de gravidade. Mas essa criança está grave. Por que ela está grave? Olha o nível de consciência da criança. A criança torporosa completamente. Olhar perdido. Nível de consciência baixo. Essa está grave. Então vamos para os planos de tratamento. Se não tiver desidratação, é plano A. O que vai acontecer, doutor? Ah, você vai para casa. Plano A. Se tiver desidratação, plano B. Fica na unidade de saúde, que pode ser o postinho, não precisa ser um hospital, não precisa ser uma unidade terciária, para fazer TRO na unidade de saúde. Fica lá, hidratando lá com a gente vendo, de 4 a 6 horas. E o plano C é na veia, hidratação venosa. Então, não tem desidratação, plano A. Vai para casa, tomar bastante líquido. Na publicação anterior, ele não falava sobre fazer o soro de reidratação oral como opção, só líquidos comuns, mas na atual ele fala que pode ser qualquer líquido, inclusive o soro de reidratação. Em menores de 1 ano, você faz 50 CML, acima de 1 ano até 10 anos, de 100 a 200, a cada evacuação diarreica, e acima de 10 anos, o que quiser. Na minha opinião, teve uma evacuação diarreica, dá um pouco de soro. Quanto que a criança aceitar? Importante, manter a alimentação. Nada de jejum, hein? Principalmente gordura. Tudo bem, não está com diarreia, não vai lá no McDonald's se entupir de gordura que vai piorar. Mas a gordura vegetal, o alimento comum, tem que usar. Tem que comer. Tem que recuperar a caloria para recuperar o epitélio intestinal. E orienta os sinais de gravidade para retornar. Novidade nesse cartazinho do final do ano passado. No plano A, eu copiei e colei, mas eu digitei aqui para ficar mais bonito. Zinco por via oral por 10 a 14 dias. Então, fazer zinco. O zinco que é preconizado, principalmente